Bem-vindo e bem-vinda a este podcast que é totalmente dedicado a temas de liturgia. Cada podcast é dedicado a quem atua especialmente em algum ministério da liturgia. E antes de iniciar, eu gostaria de pedir a sua contribuição para que você deixasse aqui o seu like, deixasse o seu ok e que você se inscrevesse caso ainda você não seja inscrito. Eu vou pedir que você me ajude divulgando este canal para quem atua em algum ministério da liturgia ali na sua comunidade. Para que o canal possa crescer, me dizem os especialistas, porque eu também não é que eu compreendo muito sobre isso, eles dizem que há necessidade que haja interação com as pessoas. E é isso que eu estou pedindo para você no início dessa minha reflexão. Interaja comigo, clicando no OK, fazendo propostas de novos temas, fazendo perguntas, inscrevendo-se. Muito obrigado pela sua colaboração e também pela sua dedicação ao trabalho na liturgia da sua paróquia. Vamos então ao nosso tema desse nosso podcast. Eu pensei o seguinte, que como está se aproximando o jubileu de 2025, que celebra os primeiros 25 anos do novo milênio, eu pensei em propor alguns temas que estão presentes na bula Spes non confundit. Essa é a bula com a qual o Papa Francisco inicia o caminho rumo ao jubileu de 2025. Você sabe muito bem que neste ano de 2024 nós estamos celebrando o ano de oração em preparação ao jubileu de 2025. Por isso é importante que nós comecemos, nós que atuamos na liturgia, que a gente comece desde já a pensar as celebrações do Ano Santo a partir desse ano. Não somente fazer as orações, mas também já criar um cronograma, criar um calendário de celebrações que esteja justamente iluminada com aquela proposta que está na bula papal, Spes non confundit, que é justamente iluminada pela esperança. Eu gostaria de dizer que a minha leitura ela é totalmente iluminada pela pastoral da liturgia. Se você já participou de algum curso meu, eu faço uma distinção entre PLP, Pastoral Litúrgica Paroquial, e Pastoral da Liturgia. A Pastoral Litúrgica Paroquial organiza todas as atividades litúrgicas na paróquia. A Pastoral da Liturgia tem uma dimensão litúrgica de ajudar os celebrantes a se tornarem cada vez mais cristãos e cristãs, discípulos e discípulas de Jesus Cristo. É aquilo que está na Sacrosanto Concílio número 1. A reforma litúrgica e as celebrações litúrgicas visam fomentar a vida cristã. Então essa é a pastoral da liturgia. É a liturgia atuando como pastoral para ajudar os celebrantes a serem sempre mais configurados com Jesus Cristo pelo encontro com Jesus Cristo. Então eu estava dizendo que toda a minha leitura será feita a partir da pastoral da liturgia, ou seja, essa dimensão da liturgia que nas celebrações realiza uma atividade evangelizadora. Eu vou, portanto, ler a bula Spes non confundit e vou chamar a atenção para elementos, para sugestões, para ideias que possam ser usadas em forma de pedagogia litúrgica na preparação de celebrações e também nas celebrações no decorrer do Ano Santo de 2025. Mas o que representa o ano jubilar para a Igreja? O que representa um jubileu para a Igreja? Veja bem que nós estamos aqui numa perspectiva de considerar como podemos preparar liturgicamente as celebrações do Ano Santo. Por isso, a primeira pergunta que nós vamos colocar é isso. O que representa o jubileu para a Igreja? Você irá observar que se fará referência ao jubileu como jubileu ordinário. Então esse é um pequeno detalhe que eu gostaria de chamar a atenção. Alguns anos atrás, o Papa Francisco, nós tivemos com ele o Jubileu da Misericórdia, que era denominado de Jubileu Extraordinário. Então,
este jubileu de 2025 é um jubileu ordinário, porque ele será celebrado no ano de 2025. Quer dizer, nos 25 anos, nos primeiros 25 anos desse novo milênio. O jubileu ordinário, portanto, acontece a cada 25 anos, como nós temos referência na Bíblia. Agora, sobre a história dos jubileus desde o seu início, lá no distante 1300, quando o Papa Bonifácio VIII proclamou o primeiro jubileu na Igreja até os nossos dias atuais, existe muito material nas redes sociais para quem se interessa por história da Igreja. O jubileu, ele é um evento significativo na Igreja Católica e por isso ele deve ser um evento significativo também nas nossas igrejas paroquiais. O jubileu é sempre tratado como um tempo de graça e principalmente um tempo dedicado à renovação espiritual. É tempo de graça, mas é tempo dedicado à renovação espiritual. E é justamente esse aspecto da renovação espiritual que, penso eu, que poderia ser o objetivo principal das celebrações litúrgicas das nossas paróquias, né? Para que nós vamos fazer e como vamos fazer celebrações do ano do jubileu de 2025? E uma primeira resposta seria essa: nós vamos fazer celebrações para promover a renovação espiritual nos paroquianos, em cada paroquiano e também em toda a comunidade paroquial. E aqui justamente que está a primeira dica: preparar e realizar celebrações em vista da renovação espiritual dos celebrantes. Por isso, o padre, o diácono, juntamente com a coordenação da PLP, da Pastoral Litúrgica Paroquial, poderão desde agora que é o tempo de preparação, já poderão agora, neste ano de 2024, criar equipes de celebrações para preparar roteiros celebrativos, né, com uma proposta da pedagogia mistagógica em vista da renovação espiritual dos celebrantes. Veja bem que a minha proposta neste podcast, nessa reflexão que faço com você, é justamente de começar a preparar as celebrações já a partir de agora. Ao menos ter um organograma ou um cronograma de que tipos de celebrações nós vamos fazer ou a sua paróquia poderá fazer no ano de 2025. E aqui eu estou pensando em preparar celebrações eucarísticas. É possível promover 2 ou 3 celebrações comunitárias do sacramento da penitência, preparar e realizar celebrações de bênçãos, servindo-se da riqueza que é o ritual de bênçãos que nós temos. Pode-se preparar também celebrações preparadas para aquelas pessoas que se sentem ameaçados na esperança, pessoas que estão enfermas, pessoas que vivem desempregadas, pessoas que têm falta de paz na família, pessoas que têm familiares ou alguém da família, um filho, marido que está metido em algum vício e droga, bebida, coisa assim. Tudo isso ameaça a esperança. Então, criar celebrações de 2 em 2 meses, por exemplo, com pessoas, com famílias que vivem desesperançadas, com pessoas que vivem desesperançadas e sem esperança porque não têm um emprego. Tudo isso, eu volto a repetir, a equipe litúrgica, que é a responsável pela PLP, começa a preparar tudo isso desde agora, começa a se movimentar desde agora para que essas celebrações sejam bem preparadas e sejam preparadas de modo concatenado, quer dizer, uma celebração esclarece a outra, ilumina uma terceira e assim as celebrações se completam sempre na mesma proposta. E qual é a proposta do Ano Santo? A renovação espiritual. Então, volto a repetir, equipes de celebrações também para preparar celebrações em formas de peregrinações ou de procissões, né? Veja bem que é muito interessante esse aspecto, né? Que as peregrinações, as procissões são celebrações também. E essas precisam de equipes de celebrações que preparem
prepare uma peregrinação, uma procissão, por exemplo, ou prepare, quem sabe, uma caminhada que é dirigida a algum santuário que está construído dentro da cidade, ou mesmo dentro de uma diocese, né? Ou então uma peregrinação para aquela igreja que o bispo determinar como igreja na qual se faz peregrinação. E isso não pode ser feito simplesmente alugando um ônibus, quem quiser vir vai pagar tanto. Não, tudo isso é preparado de modo litúrgico, com a pedagogia litúrgica. Ou seja, inspirando-se na palavra, olhando a realidade e propondo essa renovação espiritual. Eu penso ainda mais em criar equipes de celebrações para realizar celebrações da religiosidade popular, né? Ou então da piedade popular. Então, celebrações durante o Ano Santo, celebrações especiais do terço, rezar um rosário da esperança, criar a via sacra, principalmente para o tempo da quaresma, criar celebrações com novenas a Nossa Senhora, ou então com novenas dedicadas à devoção ao padroeiro da comunidade. Então veja bem que tudo isso, todas essas sugestões, elas servem para demonstrar que o ano jubilar, que o Ano Santo de 2025 deve mexer com a PLP. Deve dar uma sacudida desde agora na pastoral litúrgica paroquial da sua comunidade. Desde agora, desde esse ano de 2024. Eu estou dizendo que não se pode deixar nada para a última hora. Tudo já deve começar a ter uma caminhada. O que nós vamos fazer? E quem é que é responsável disso? Antes do padre, o responsável é a pastoral litúrgica paroquial. Quem é que organiza a pastoral litúrgica paroquial? A PLP, como eu chamo. Quem organiza é a equipe litúrgica. Então, essa equipe litúrgica que é formada por 10, 15 pessoas, né, que tem um coordenador, que tem secretário, que tem os ministérios da música, ministérios da ordenação representados aí dentro, essa equipe já começa a se reunir desde agora e se perguntar o que vamos fazer, né? Uma proposta eu já dei, que é essa proposta de iluminar o Ano Santo com o objetivo da renovação espiritual a partir da esperança, que é essa proposta que vem de Papa Francisco, tá? E também tem uma coisa para quem é assinante das propostas celebrativas do SAL, eu adianto desde agora que as propostas celebrativas do SAL no decorrer do ano jubilar de 2025, todas elas terão a pedagogia mistagógica inspirada e iluminada com a luz da esperança. Assim, se você é assinante do SAL, se você é usuário das propostas celebrativas do SAL, você vai perceber que nós estaremos propondo as propostas celebrativas a partir do Ano Santo, a partir daquilo que ilumina o Ano Santo, ou seja, a esperança, a renovação espiritual a partir da esperança. Agora, se você ainda não conhece o SAL, SAL é uma sigla que significa Serviço de Animação Litúrgica, eu sugiro que você acesse o endereço www.liturgia.pro.br. E como sempre fazemos, as propostas celebrativas do SAL, volto a repetir, elas serão conduzidas pela pedagogia mistagógica, propondo-se a semear em cada celebração sementes de vida, sementes de esperança na vida dos celebrantes. E por que as propostas celebrativas do SAL serão marcadas pela pedagogia mistagógica da esperança? Porque o Papa Francisco decidiu dedicar o Ano Santo de 2025 à esperança. A bula papal é intitulada Spes non confundit, que significa a esperança não decepciona, como diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. Papa Francisco inicia a bula Spes non confundit, destacando 3 pontos, e eu penso que esses 3 pontos poderão nos ajudar a preparar, a organizar as celebrações jubilares no decorrer do ano de 2025. Existe uma metodologia própria, uma metodologia pastoral que é adotada na Igreja, com o método Ver, Julgar e Agir, que está proposta na bula papal Spes non confundit, que
que as nossas equipes de celebrações, que a equipe litúrgica que coordena a PLP da paróquia poderá adotar. Eu vou passar rapidamente esses 3 pontos. O primeiro ponto, pelo qual se escolheu a esperança para o ano jubilar, está na realidade histórica atual. Nós vivemos um momento histórico marcado pela desesperança. Este é o ver. Então, a preparação litúrgica, a preparação das celebrações do ano que vem, elas poderiam ter esse olhar. O que marca, o que são sinais de desesperanças dentro da nossa comunidade paroquial? Quais são os gritos de desespero, de desesperançados dentro da nossa comunidade paroquial, né? Onde é que não existe esperança dentro da comunidade paroquial? Então esse pode ser um primeiro trabalho para se estudar a bula, mas eu estou pensando aqui um primeiro olhar para nós começarmos a preparar as nossas celebrações. Ou seja, as celebrações do Ano Santo devem ter um ver de como a esperança é realizada dentro da paróquia. Depois, o segundo ponto apresenta o fundamento da esperança cristã. A esperança cristã tem como fundamento não um otimismo, não um sentimento de que vai dar certo. A esperança cristã é uma pessoa. A esperança cristã é Jesus Cristo. E essa é a parte que no método ver, julgar e agir é o julgar. Ou seja, quando se apresenta Jesus Cristo como a esperança do cristão, né? Ali nós temos o quê? Nós temos uma fundamentação teológica pela qual nós entendemos que a nossa esperança não é um otimismo, não é um sentimento de que vai dar certo, mas a nossa esperança é uma pessoa, é Jesus Cristo. Então, como é que nós vamos fazer as nossas celebrações para que Jesus Cristo seja a esperança das pessoas da nossa paróquia? Celebrações que promovam o encontro com Jesus Cristo. Celebrações que sejam capazes de iluminar a vida, mostrando que o Evangelho acende a luz da esperança. Veja como é bonito tudo isso. Nós olhamos a realidade, constatamos onde existe a desesperança e nós iluminamos essa realidade com a luz que é Jesus Cristo, com a luz do Evangelho. Evidentemente que tudo isso precisa ser preparado, né? Mas no método ver, julgar e agir, vimos o ver, vimos já o julgar e agora falta o agir. O agir está proposto na bula Spes non confundit, ele será manifestado pela solidariedade social. Essa é a reação. Então, se você já fez o meu curso pastoral da liturgia, lá no módulo 2 eu apresento a liturgia como sendo a fonte de todas as atividades da igreja, né? Quando se fala que a liturgia é a fonte de todas as atividades da igreja, significa que a liturgia, as celebrações, elas são fonte das pastorais, são fonte dos ministérios, são fonte de atividades que acontecem dentro da paróquia. Então veja só que outra coisa muito maravilhosa que tem. Quando nós olhamos os sinais de desesperança na comunidade, o ver, quando nós apresentamos que Jesus Cristo é a nossa esperança, o julgar, qual vai ser a nossa reação? A nossa reação vai ser atitudes de solidariedade, atitudes de fraternidade, atitudes de quem pode ajudar estendendo a mão a quem está necessitado. Ou seja, todas as celebrações que adotam a pedagogia mistagógica são celebrações evangelizadas e são celebrações que vão ter uma reação evangelizadora. Como é que vai se reagir? Em forma de pastoral. Por exemplo, a pastoral da saúde vai dedicar tempo para as pessoas que estão doentes e que vivem sem esperança. Quem sabe fazer promoção de atividades de atendimentos psicológicos, por exemplo, para quem vive ansioso e sem esperança, quem vive com medo, com pânico. Essas são reações que vêm das celebrações. Veja bem que quando eu falo de preparar as celebrações, e isso eu coloco muito bem no meu curso pastoral da liturgia, todas as celebrações elas são fonte. Fonte de quê? De uma reação. Fazer pastoral é evangelizar de modo prático.
Então, as celebrações do Ano Santo de 2025 poderão ter essa inspiração, que está presente na bula Spes non confundit, ou seja, celebrar olhando a realidade histórica com o mesmo olhar de Jesus Cristo, né? Lembre-se sempre da oração eucarística para diversas circunstâncias 4, né? Onde se diz, dai-nos olhos para ver as necessidades de nosso povo, né? Que olhar é esse? É o olhar de Jesus Cristo. Olhar a realidade, olhar a história, olhar a falta de esperança com o olhar de Jesus. Celebrar, preparar as celebrações com esse tipo de olhar. É claro que você vai dizer, nossa, mas como é que a gente vai fazer isso? As minhas propostas celebrativas do Sal ajudam um pouco, mas para isso é preciso ter estudo. Nós não podemos celebrar a liturgia em modo pedagógico, em modo mistagógico, digo melhor, sem preparação e sem estudo, sem formação, né? Por exemplo, celebrar como julgar, para favorecer o encontro dos celebrantes com Jesus Cristo, porque Jesus é a nossa esperança. Tudo isso exige um tempo de preparação, exige conhecimento, exige formação bíblica. Ou seja, quem trabalha com liturgia precisa estar sempre empenhado na formação. O crescimento da esperança em nós vai acontecer à medida que nós nos configuramos a Jesus Cristo. Como é que nós vamos colocar isso nas nossas celebrações? Como é que o Ministério da Música vai cantar isso nas celebrações do ano que vem? Como é que as celebrações de penitenciais, né, não aqueles mutirões que vai todo mundo lá de qualquer jeito, vai escolher grupos para celebrar mais intensamente aqueles que promovem a desesperança no meio da sociedade? Então, depois de nós fazermos isso, entende-se que é de celebrações evangelizadas e iluminadas pelo encontro com Jesus Cristo que vão aparecer atitudes, que vão aparecer reações e pastorais em favor dos desesperançados. São atitudes que vão tornar os celebrantes profetas e artífices da nossa sociedade. Profetas da esperança e artífices de um mundo melhor, através da renovação espiritual que está sendo proposta a partir, né, ou principalmente, digamos assim, com o Ano Santo de 2025. Agora é hora de começar, portanto, para que a equipe litúrgica, juntamente com o padre, juntamente com os responsáveis pela liturgia paroquial, comece desde já a criar. Vai criar já um organograma de celebrações para celebrar de modo adequado, de modo marcante, o Ano Santo de 2025 na sua paróquia. Este é o meu primeiro podcast sobre esse tema do Ano Santo. Oportunamente eu estarei propondo outras reflexões com mais indicações e com mais sugestões para a liturgia do Ano Santo de 2025. E antes de me despedir, eu peço que não se esqueça de se inscrever no meu canal, nesse canal que se chama Lexio Litúrgica. E se você ainda não está inscrito, se inscreva. E se você puder me dar uma força na divulgação deste canal, eu pediria que você deixasse o seu like e ajudasse um pouco na distribuição, indicando este meu canal para quem atua na liturgia. Muito obrigado, fique com Deus.